Neste vídeo vamos falar de inequação exponencial. Bom, vai ser toda exponencial que possui um símbolo de desigualdade junto a ela. Por exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a x, isso é maior do que 16. Poderia eu ter o símbolo maior igual, menor, menor igual. Todos os símbolos de desigualdade, os mesmos que nós usamos em inequações. Quando associado então a um exponencial, a gente chama de inequação exponencial. Mas como que a gente resolveria esse tipo de inequação? Para isso, a gente tem algumas regras a seguir. E para demonstrar melhor, a gente vai precisar do auxílio dos gráficos. Eu tenho aqui nesse primeiro gráfico, o gráfico de uma exponencial quando a é maior do que 1. Veja dois pontos que eu peguei quaisquer aqui, x1 e x2, e suas imagens. Eu tenho aqui a imagem a elevado a x2, ela é maior do que a elevado a x1. Só que como essa função é uma função crescente, a gente nota também que x2 é maior do que o x1. Então aqui a gente vai escrever assim, se e somente se o x2 for maior do que x1. Daí aqui a gente pode dizer o seguinte, que quando a base do exponencial é maior do que 1, o sinal da desigualdade ele se preserva. Mesmo que aqui a gente tivesse menor, x2 menor do que x1, aqui então os seus expoentes obedeceria o mesmo sinal de menor também. Vamos ver o outro formato do gráfico. Aqui é quando o a é um valor entre 0 e 1. Veja que aqui no meu exemplo eu coloco assim, o a elevado a x1, ele é maior do que a elevado a x2. Só que os pontos que estão correspondentes a essas imagens, que é o x1 e o x2, e como eles estão do lado negativo aqui do eixo x, a gente vê que o x1 é menor que o x2. Aqui eu também devo colocar o símbolo C e somente C. E perceba o que acontece com o símbolo de desigualdade. Ele inverte em relação à base aqui. O símbolo que a gente vai usar para os expoentes inverte em relação à base. Então isso ocorre porque a nossa base está entre 0 e 1. Vamos ver dois exemplos numéricos. Eu tenho aqui 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1 menor ou igual a 12. Para resolver essa inequação, eu vou fazer assim, 3 elevado a x mais. Esse x mais 1 do expoente, eu vou usar uma propriedade de potência que nos diz que quando a gente tem uma soma no expoente, a gente tem um produto de mesma base. E aqui, no caso, seria 3 elevado a 1. Isso é menor do que 12. Daí aqui eu coloco o 3 elevado a x em evidência, e aí eu obtenho 1 mais 3, fecho aqui, isso é menor ou igual a 12. Daí 3 elevado a x vezes 4 é menor ou igual a 12. Esse 4 vai dividir aqui o 12, então a gente atinge o 3. 3 elevado a 1. Veja que aqui a nossa base é maior do que 1. Quando isso ocorre, a gente segue o mesmo sinal de desigualdade para os expoentes. Só que a nossa solução a gente deve apresentar como conjunto. Então, solução é igual, abro chaves aqui, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1. Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho meio elevado a x maior do que 2. Aparentemente as bases não são iguais, mas a gente vai usar um recurso aqui também, uma propriedade de potenciação, para fazer com que o 2 vire meio. Então a gente vai ter aqui o número meio elevado a menos 1. Só fazer a propriedade aí dos expoentes negativos e a gente atinge a mesma base. E essa base aqui, ela está entre 0 e 1. Quando isso ocorre, o que a gente faz com os expoentes? A gente inverte o símbolo de desigualdade. Então, aqui, como eu tinha maior, eu agora vou passar para menor. Então, x é menor que menos 1. A resposta final, então, é um conjunto solução. Abro chaves, aí x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!